Devemos atualizar a Bíblia? Na verdade, eu fiz a pergunta, só que ela foi uma afirmação quando ela foi falada essa semana. Frase que viralizou. Frase do senhor Ed Renekiewicz. Grande pastor. Desculpe. Eu não tenho coragem de chamar de pastor. Pastor conduz a igreja ao céu e não ao inferno. A frase que viralizou essa semana e foi motivo de revolta no meio de muita gente aí, porque contradiz totalmente o que a gente entende da palavra do Senhor. Ed Renekiewicz é nada mais nada menos um grande líder de uma grande igreja, declaradamente adepto da teologia liberal, e o que eu podia esperar? Exatamente que uma hora ia sair uma dessa. O rei das heresias, na verdade o rei da heresia do ano. A frase do ano, meu Deus. Vamos lá. Só que eu posso atualizar a Bíblia? Eu vou estourar o argumento, vou desmontar o argumento que ele fez com exatamente a frase, com o texto que ele citou. Vamos lá. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 22, no versículo 19, a seguinte frase. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então já vemos aí que o Senhor Jesus Cristo deixou uma ordem para João passar para a igreja que não era responsabilidade do homem, na verdade não tinha autorização de mudar nenhuma palavra, nem um jota, nem um tio, nada do livro dessa profecia que é a palavra do Senhor. Mas também, isso é consequência do que nós estamos vivendo, é consequência do que tinha que acontecer. Paulo avisou Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo de número 4. 2 Timóteo, versículo 3 do capítulo 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão ou coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos. As pessoas hoje elas querem a facilidade no evangelho, elas não querem mudar, elas querem as bênçãos. Até talvez desejam o céu, mas desculpa, quem não acredita na mudança, também eu acho que não acredita no céu. E se você acredita que dá para levar um evangelho sem transformação, não é isso que a palavra do Senhor diz. Ed Renekiewicz diz a seguinte frase, eu vou soltar aqui e você tira a sua conclusão. Pega aí. Foi uma grande transformação no mundo, então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Diante de mais de 1 minuto de fala que ele andou discorrendo, eu peguei só esse pedacinho, ele vai dizendo assim nessa frase, que o homem não é a cabeça da mulher. E isso dá base para o machismo. Segundo o que ele está falando, é que se nós obedecemos a palavra do Senhor de forma literal nesse texto de Paulo, que é em Efésios capítulo 5, que ele está citando, vamos lá para o texto, vai. Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 22. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Ó o que está escrito no texto. Vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele fala que o homem não é a cabeça da mulher. Ele fala assim, não adianta pegar o texto e interpretar literal que o homem é a cabeça da mulher, tem que se sujeitar, porque estamos dando base para o machismo. Que isso? O texto não está dizendo isso. Tem uma epígrafe aqui que foi colocada por homens, que é dos deveres domésticos, mas tem algo muito profundo que está sendo revelado nessa passagem. Aqui é um pano de fundo de uma grande revelação que Paulo está dando a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja. Ele está usando o relacionamento do homem com a mulher para mostrar que há um relacionamento entre Cristo e a igreja que é similar. Vamos lá, eu vou ler o texto todo, tá? 23, do 22 até o versículo de número 32. Vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam
em tudo sujeitas a seu marido. Ele está usando um pano de fundo para dizer que as mulheres têm que ser sujeitas ao marido, assim como a igreja também tem que ser sujeita a Cristo, fazer aquilo que Cristo manda. Vamos lá. Vós maridos amai a vossa... 25, tá? Vós maridos amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja glorificada, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, peraí. Ele está dizendo aqui, vou segurar aqui, segurei no versículo 29. Ele está dizendo aqui que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E assim como o texto de Gênesis diz, no Gênesis capítulo 2, versículo 24, por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Nesse ato de juntar, se casar, eles se tornam uma só carne. E quando eles se tornam uma só carne, é como se eu cuidasse, eu tenho uma esposa, eu cuidasse dela como se fosse a minha própria carne. Paulo está dizendo, porque quem cuida da sua própria carne, ele nutre, né? Eu não aborreço o meu corpo, eu cuido dele, eu vou nutrindo ele dia após dia com as necessidades. Assim, da mesma forma, eu faço com a minha esposa. Ele está dizendo num pano de fundo que Cristo faz o mesmo com a igreja. Agora eu vou continuar. 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso deixará o homem pai e mãe, olha o texto de Gênesis, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo, a igreja. Ele está dizendo que o grande mistério do casamento, de se tornar uma só carne, é o mistério de Cristo com a igreja. O relacionamento entre homem e mulher, ele serviu como figura para Paulo explicar que o relacionamento de homens e mulheres é o mesmo de Cristo com a igreja, porque Cristo cuida da igreja como os homens também têm que cuidar das mulheres. A ordem, ele está dando ordem para as mulheres, mas ao mesmo tempo pregando a palavra, dizendo, olha, homens, cuidem das mulheres, amem as suas mulheres, mas saibam que Cristo também amou vocês e cuida de vocês da mesma forma, tanto homens como mulheres. Então, quando o Dr. Ed diz que isso é base para o machismo, isso eu preciso atualizar, e agora o homem não é mais cabeça da mulher, porque ele está dizendo se um tem que cuidar do outro, o homem é o cabeça da mulher, porque dentro de uma casa, presta atenção, em Gênesis Deus fez uma adjuntora, uma ajudadora. Ela não era para tomar frente dos trabalhos, mas era para ajudar o homem. Assim como a igreja é a adjuntora de Cristo. Nós ajudamos na propagação do evangelho, pregando a palavra do Senhor. Agora segura aí. Se ele diz que, se eu atualizar a Bíblia, eu não posso dizer que o homem é a cabeça da mulher porque dá base para o machismo, então se eu invalido isso, eu invalido que Cristo é o cabeça da igreja. Se eu invalido que Cristo é o cabeça da igreja, eu estou dizendo que Cristo não cuida da igreja. Estou dizendo que ele não nutre a igreja, que ele não ama a igreja. Então, não tem essa, senhor Ed Renekiewicz. Mestre, conhecedor da palavra, vai em programas de televisão representar os evangélicos. Desculpa, você não me representa. Quer atualizar a Bíblia para continuar deixando as pessoas no erro, sem uma transformação, para tentar levar para o céu dessa forma? Não é isso que a palavra do Senhor diz. Você pode alterar, você pode até mudar, mas o seu nome não vai estar lá, desculpa. É o que a palavra do Senhor diz. Se você quiser realmente atualizar a Bíblia para transformar, sabe por quê? Erros, uma vida errada, na verdade, não anda junto com uma vida santa. O santo e o profano não andam juntos, não podem. Se eu atualizo a Bíblia no intuito de deixar a pessoa viver a vida do jeito que ela está, onde está o evangelho de transformação? Onde está o evangelho da renúncia? Onde está o que Paulo disse em Romanos, capítulo de número 12? Que é necessário nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Qual que é o seu entendimento? Maluco,
de olhar para a palavra do Senhor e dizer que o homem não é a cabeça da mulher, porque se ele não for a cabeça da mulher, você anula isso, você também está anulando o pano de fundo que Paulo estava dizendo. Cristo não é a cabeça o homem não é a cabeça da mulher e Cristo também não é a cabeça da igreja. Uma pequena frase que você falou, eu já desmontei, com o próprio texto que você citou, porque você citou uma parte do versículo e esqueceu de citar o restante. Porque o Senhor citou que o homem sendo cabeça da mulher era uma interpretação literal errônea. Mas se ela for errônea, logo o seu contexto também é errado. Porque o contexto diz assim, porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, se o Senhor anula essa palavra, o Senhor também não é membro do cabeça. O cabeça é Cristo. Nós somos os membros. Estamos aqui de olho, de atalaia, na torre de vigia, e essas heresias não vão entrar. Se o senhor quiser atualizar a sua, pode atualizar. Essa daqui não. Essa daqui vai ser sempre atual. Ela conduz ao céu. Que Deus abençoe.